Rapaziada, meu pai tem um ditado que eu acho muito foda, que é o seguinte, né? Quando ele olha para uma pessoa assim que não sabe o que vai fazer, que está totalmente perdida ali nos Paranauês, ele gosta de dizer assim: pô, fulano está mais perdido que calcinha em lua de mel. E essa definição é muito boa, porque assim, pense numa coisa que fica perdida realmente, calcinha em lua de mel, né? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém encontra e também ninguém quer encontrar, né? Vamos combinar. Esse é o retrato, gente, do Amazonas Futebol Clube nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, nesse momento não, acho que durante todo o Campeonato Brasileiro da Série B, o Amazonas esteve e está mais perdido do que calcinha em lua de mel. Eu vou falar sobre isso, vamos falar de defesa, já que o clube agora tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de força mental, que é o que parece que essa equipe não tem. Enfim, a gente tem muitos pontos para falar sobre esse jogo contra o CRB, mas antes a gente vai rodar a vinheta. Meus amigos, eu sei que a coisa tá feia para o Amazonas FC, mas se você gosta de futebol amazonense, se você acompanha também o que acontece nos outros clubes do futebol amazonense, eu te convido aqui a se inscrever no meu canal, né? Muito facinho a dinâmica do YouTube, você sabe como é, não paga nada, você clica no botãozinho se inscrever e você já embarca na nossa nave, e aí você vai estar acompanhando tudo aqui que a gente produz, pensando sempre no nosso bom e velho futebol amazonense. Pois é, pessoal, um time perdido, como eu falei aqui na abertura do vídeo, e esse é o retrato do Amazonas. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar antes de entrar. Aliás, até ele faz parte desse contexto de um time perdido, né? E aí eu olho para o que aconteceu ali por volta dos 7 minutos do primeiro tempo, né? Quando o lateral esquerdo dinamarquês, né, o Rizá, foi lá e fez aquela falta brutal, muito forte ali em cima do Thiaguinho e acabou expulso. E aí, gente, aquela coisa, gente, um jogador expulso, 7 minutos de jogo, uma jogada daquela totalmente desnecessária. E aí só me veio uma pergunta na cabeça nesse momento, que é a seguinte: pessoal, aonde é que o Amazonas FC vai para conseguir trazer esses jogadores? Sabe, trazer um cara que vai ser expulso aí aos 7 minutos do primeiro tempo de uma partida. E isso de cara já faz o quê? Já desmorona qualquer plano tático do treinador. Se você está jogando principalmente fora de casa, onde você tem que ter um cuidado redobrado, aí você sabe que já de cara a vaca vai pro brejo. E ali, a gente olha pro Zanardi, cara, e eu confesso a vocês assim, dá até pena. Porque o cara mexe no time, muda, entra contra a formação, troca no decorrer do jogo e nada acontece. O time simplesmente continua, a vaca continua indo pro brejo. E no caso dessa expulsão do lateral, é aquela coisa, a gente olha pro time e já vê que o time é ruim, o time não é bom. E aí você perde um cara com 7 minutos de jogo, aí realmente a coisa fica difícil. Dá pena aí do Márcio Zanardi, mas é aquela coisa, né? Ele também, às vezes, me parece também mais perdido que a tal da calcinha em lua de mel. Falando em números, arredondando aqui, o Amazonas já sofreu 39 gols, bicho. Eu até parei aqui para olhar na tabela, não é possível. É tudo isso mesmo, 39 gols, bicho. Ele tá à frente só do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 38 gols. O Botafogo ainda não jogou essa rodada, né? Deixa eu ver aqui quando vai ser. Aliás, já jogou essa rodada, perdeu por 2-0 para o Atlético e o Amazonas conseguiu perder por mais e passou aqui, passa a ser o time de pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. E falando em defesa, bicho, a gente olha assim, por exemplo, você consegue pensar num time, falar o time titular do Amazonas? Você consegue falar qual é a zaga titular do Amazonas? E mais longe ainda, afinal, qual é o goleiro titular do Amazonas? Né? Porque a gente já teve aqui o Pedro Caracossi, o Zé Carlos, o João Lopes, o Renan. E aí eu fico me perguntando o seguinte, brother, um time que não consegue fechar um goleiro.
O goleiro, gente, o goleiro é o básico, sabe? Todo grande time começa com um grande goleiro. Isso é um ditado, um chavão do futebol. E é um chavão que eu acredito muito, porque tudo começa ali, cara. E se você não consegue ter o goleiro titular do teu time, se você não consegue ter um nome assim para dizer, o nosso goleiro aqui é o Renan, o nosso goleiro é o Zé Carlos, sabe? Se a gente não consegue nem isso, o Amazonas não consegue nem isso, então fica muito difícil, gente, sabe? Esse puxa-encolhe de goleiros, esse puxa-encolhe de elenco, sabe? A gente olha assim e diz assim, puta merda, não é possível que o Amazonas não consiga nem isso, mas não consegue. Agora, falando dos números, né, cara, a gente encerrou aqui a 26ª rodada, encerrou para o Amazonas, nunca é demais falar. Então, restam aqui, olha, 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. São 33 pontos em jogo. Só que a questão, se a gente olha bem para a tabela aqui, é aquela coisa que eu falo há muito tempo aqui no canal, gente, que, por exemplo, até o narrador hoje da transmissão do jogo, não sei se o narrador ou comentarista, mas diz assim, boa sorte do Amazonas é porque, por exemplo, o Botafogo não venceu, acabou derrotado, porque senão ele poderia abrir uma vantagem muito maior. E a sorte, por assim dizer, que está todo mundo ali próximo, né? Por exemplo, Paysandu com 22, o Amazonas com 24, Volta Redonda com 27, a América também com 27, que inclusive o Volta Redonda é o adversário da próxima rodada. Só que aquela coisa, gente, eu fico olhando assim, do que adianta? Tá todo mundo ali perto. Do que adianta o Amazonas estar apenas 4 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento se o Amazonas não consegue vencer? Se o Amazonas não consegue empatar, sabe? Ultimamente, nem isso. E a gente olha sempre o CRB tem ambições de acesso, embora quando a gente vê o jogo do CRB, a gente sabe que é um time ali para o meio de tabela e olhe. Ou seja, a gente não consegue empatar com um time que tem essa condição aí de meio de tabela. E quando a gente olha o jogo do Amazonas, gente, para mim, pelo menos, fica uma coisa muito clara ali. Os jogadores, o mental dos caras já está totalmente destruído. Por quê? Porque você trocou um monte de treinador, ninguém fez dar certo. E aí você chega em uma partida como essa, assim, como se o cara já tivesse de cara com medo de perder, sabe? O cara já entra em campo derrotado. E eu acho que esse talvez seja um grande problema que o Amazonas está enfrentando. Porque se você olhar peça por peça, não é o melhor elenco, está longe de ser o melhor elenco. É um elenco realmente para brigar, para não cair. Mas quando a gente olha para a falta de capacidade, sequer de reação, dentro de uma partida, você vê que os caras já estão mentalmente rebaixados. Essa é a impressão que eu tenho, pessoal, quando eu assisto os jogos do Amazonas FC. Essa é a impressão que eu tenho. Eu olho para os caras, a gente vê o semblante dos caras, não tem vibração, não tem. Tem aquela cara de pânico, aquela cara de desespero, aquela cara de me ferrei. Essa é a cara dos jogadores do Amazonas. Então, fica muito difícil acreditar numa reação nessa altura do jogo, embora ainda tenhamos aqui 33 pontos em jogo, porque a primeira derrota, gente, ela acontece aqui dentro, no mental. E quando a gente assiste o jogo do Amazonas, a gente vê que o mental dos caras já foi pro brejo. E aí, cara, quando o mental vai pro brejo, tem alguma coisa que sobra? Tem alguma coisa que pode tentar recuperar esse time? Sabe? E a gente olha assim, tá difícil. Vão fazer o quê? Vão tentar contratar mais um treinador? Tentar trazer a figura do paizão? Tentar trazer o cara que vai motivar o vestiário, aquela coisa toda? Porque às vezes, gente, assim, você olha para os jogadores, como eu falei, eles já estão com essa postura de derrota antes mesmo do negócio terminar, mas é uma coisa que vai muito do sujeito, sabe? Do jogador mesmo, também. Por exemplo, você pega e tem o cara que às vezes não reage mesmo. E esse cara, às vezes até você se pergunta, pô, às vezes o cara até joga bem, por que ele não pegou um time maior, por que não joga numa Série A, por que não joga na Europa? Mental, gente. Mental do cara desse não aguenta. Mental ali é muito, sabe? Tudo que a gente faz na vida
A gente tem que ter muito disso aqui, cara, da mente, porque a vitória começa na mente e a derrota também. E aí quando você vê, por exemplo, os jogadores entrando já com essa postura, sabe? Vai fazer o quê? Vai esperar o quê de um clube desse? Uma reação? Um milagre? Que ele incorpore, sei lá, o Fluminense de 2009 e faça uma sequência de vitórias aí na reta final para escapar do rebaixamento? Esse time tem mental para isso? Tem força mental para isso? Tem vontade de fazer isso? É uma pergunta que eu gostaria de fazer, por exemplo, ao treinador, se a gente tivesse essa oportunidade. Mas, como eu já falei aqui para vocês, o Amazonas não dá essa oportunidade. E olha, gente, assim, ainda falta, como disse para vocês, né, 11 rodadas, 33 pontos em jogo, sabe? Mas hoje, o recorte que a gente pode fazer aqui do Amazonas, da postura dos jogadores, com o recorte da mudança de treinadores que teve aí ao longo da temporada, por todo o conjunto da obra que o Amazonas está fazendo até aqui, esse clube merece o rebaixamento. É doído para mim ter que dizer isso, sabe? Mas por todo esse conjunto da obra, até aqui, merece, de fato, o rebaixamento. Pode ser que não caia, pode ser que reaja, mas até para reagir, gente, tem que ter um mental diferente. Porque com esse mental aí que o clube tá, com esse mental desses jogadores aí, não dá para esperar muita coisa além da queda. Triste dizer isso, mas é verdade. Agora vamos lá, vamos seguir continuando acompanhando aqui essa via sacra, né, essa via de sofrimento, ainda nas rodadas que restam, para saber se vai acontecer algum milagre. Padrão aí à espera de um milagre. Vamos ver se rola? Eu acho muito pouco provável. Porque, como eu disse para vocês, no mental o time já perdeu. Vamos que o futebol não para.